Olá, sejam todos bem-vindos no canal da Previse. Eu sou Cíntia Ferraz, enfermeira, mestre em gerontologia, especialista em controle de infecção e gestão da qualidade. Eu estou aqui novamente com o Eric Almeida, que é o responsável técnico pela Previse, para continuar a nossa aula com o especialista falando sobre visita técnica. Na primeira aula, a gente então fez um apanhado, né, do que é visita técnica, como elaborar um roteiro, quais são as competências dos membros da CCH, dos demais membros das unidades, né, que são responsáveis, os coordenadores. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a visita técnica em uma unidade hospitalar. A gente, né, Eric, a gente escolheu o centro cirúrgico, né? A gente entende que é uma das áreas que tem mais desafios para o controlador de infecção, né? A gente tem muita dificuldade, né, até de fazer as visitas diárias, né? E a visita técnica ela não deixa de ser diferente. E aí a gente vai fazer a aula um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo entre nós dois para ir trazendo um pouquinho do nosso roteiro, como que a gente elaborou e como que a gente aplica ele no nosso dia a dia. Então, vou passar a palavra para o Eric. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes por estar discutindo sobre boas práticas em organizações de saúde, principalmente nós controladores que temos vivenciado vários desafios nas unidades. Hoje nós vamos estar discutindo sobre visita técnica em centro cirúrgico. Nós consideramos uma unidade com potencial desafio para o controlador de infecção. Para vocês que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nós deixamos o link para que vocês possam disponibilizar o e-mail, onde nós vamos estar encaminhando posterior o nosso roteiro de visita técnica. Então, na verdade, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o modelo que deve ser considerado para avaliar o centro cirúrgico. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela. Na verdade, nós fizemos um roteiro numa planilha de Excel. Então, é importante, como a Cíntia falou na aula anterior, que nós observemos toda a questão relacionada à estrutura, processo e resultado da unidade. Então, aqui nós temos um modelo onde nós colocamos a logo da unidade, onde nós estamos fazendo consultoria. É um modo de nós identificarmos essa unidade. Aqui nós temos um breve histórico, né, uma breve definição, na verdade, falando sobre o que é uma visita técnica, em quais normas que nós estamos fundamentando esse roteiro. É importante que nós coloquemos quem são os auditores que estão indo ao centro cirúrgico, quem é o responsável pela unidade, qual é a data de inspeção. Muitas das vezes, o controlador, quando chega até o centro cirúrgico, ele não consegue terminar a visita em um dia, e muitas das vezes ele precisa retornar em outro momento, até por uma questão de fluxo, de fluxo da unidade. Aqui, nós dividimos por categoria. O C, ele significa conforme, o PC, parcialmente conforme, NC, não conforme, e o NO, não observado ou não se aplica. É importante nós quantificarmos quantos itens que vão ser avaliados no setor e qual o percentual de adequação de cada item, tá? Então, aqui logo no cabeçalho, nós colocamos, né, um número que se refere ao número específico de cada critério, quais foram os itens que vão ser avaliados, as observações. Então, é importante nós colocarmos o que foi observado naquele momento de inspeção e também qual é a recomendação baseada nas observações que foram feitas. Aqui é um exemplo, é importante a gente ter um entendimento relacionado a fluxos, né? Relacionado à estrutura física. Então, hoje, a legislação que está em vigência é a RDC 50 de 2002. Então, nós sempre consultamos essa legislação para que possamos avaliar o centro cirúrgico. E aí, Cíntia, eu queria te ouvir um pouco do que assim, você acha que é primordial
avaliar em termos de estrutura no centro cirúrgico? De estrutura Vamos dividir as estruturas, falando de estrutura física, pode ser? Pode ser. Bom, de estrutura física eu acho que o quantitativo, né, dos lavabos, né, para desgermação das mãos, né, que é o grande desafio nosso, né, a gente ter uma quantidade adequada, né, dentro dos centros cirúrgicos, pelo menos os que eu realizo visita técnica. Eu acho que seria o inicial. A gente sabe que a gente já tem a discussão aí da questão da substituição da desgermação cirúrgica das mãos com a escova substituindo pelo produto alcoólico, mas a gente sabe que não é a realidade ainda de todos, né? E aí a gente precisaria, dentro da estrutura física, ter esse quantitativo, pelo menos dentro do que é recomendado, né, pela RDC 50. E é importante a gente colocar a quantificação desses lavabos, né? Quantas pias, olha, quantas torneiras esse lavabo possui. É importante nós também avaliarmos o distanciamento entre as torneiras e também a questão da profundidade, conforme prevê a RDC 50. E a partir disso, nós fazemos uma recomendação. É importante também atentar que nem sempre é possível ter todos os itens que estão na RDC 50 adequado para aquela instituição. Mas o mais importante é que a gente consiga discutir junto com o gestor da unidade e também junto à direção. Então, a direção ela precisa apoiar essas ações que estão sendo desenvolvidas no hospital ou nas clínicas ou em outras organizações de saúde, de forma que, embora não haja uma reforma inicial, mas que esse item que está não conforme seja contemplado em um segundo momento, em caso de reformas ou obras na unidade. E também, relacionado à estrutura, é importante nós também observar a questão das superfícies, né? Porque a RDC 50 coloca que todas as superfícies elas devem ser lisas, monolítica, sem ranhura, sem fresta, de forma que seja capaz de realizar limpeza e desinfecção. E muitas das vezes a gente encontra, né, as superfícies, né, ou com esparadrapo, ou mesmo, até mesmo, né, com várias frestas e que onde há acúmulo de sujidade. Então, o acúmulo de sujidade, ele pode interferir na questão do controle de infecção. Eu acho que ainda pensando em estrutura física, uma questão que é importante também é a questão das portas, né? A gente sabe que, né, para o controle de infecção isso é importante, porque as portas elas precisam ser mantidas fechadas durante o procedimento, e essa é uma briga do controlador de infecção com a equipe, né, de centro cirúrgico. E aí eu acho que vale a pena também, a gente também, né, tá atento a isso. E a questão da climatização, né, Eric, também, né, do ambiente cirúrgico. Ele é muito importante em todas as áreas, mas no centro cirúrgico ele tem um impacto muito grande para o controlador de infecção, né? O que a gente consegue observar é que a maioria dos centros cirúrgicos, eles não possuem o ar-condicionado central, então nós temos a legislação que é a NBR 7.256 de 2005, onde há uma recomendação que todas as organizações de saúde devem possuir o ar-condicionado central. Então, sim, geralmente no centro cirúrgico, muitas das vezes é o split ou ar-condicionado de janela, mas é um item a ser considerado. E a questão do ar-condicionado, ela ganhou grande notoriedade com a questão do Covid-19, né, nesse momento pandêmico. Então, sim, é importante a gente também olhar a questão do ar-condicionado central, e na inviabilidade é importante que tenha, né, na unidade um programa de manutenção de condicionador de ar, que é o PMOC, que é um programa onde consta toda a questão da qualidade de controle de ar interior. Isso, e aí, assim, entender, né, é aquela velha discussão, né,
de que o coordenador da área ele tem que participar desse processo, né? Ele não é da engenharia apenas, né? O controle, né? Da climatização do ambiente do centro cirúrgico, e a gente ainda sabe que isso é uma grande dificuldade, né? Quando a gente faz quando a gente está realizando a visita técnica, né, e conversando com o gestor da área, eles ainda acham que, assim, não é eu tenho que saber disso, do ar-condicionado, do programa, né, de quando que vai ser feita a limpeza, ou quando foi a última limpeza, quando está a manutenção preventiva. Sim, ele deve, né, e aí a gente, eu acho que é o momento onde a gente trabalha com a educação mesmo, né, dos coordenadores, né, orientando eles. A gente sabe que às vezes a gente já trabalha em unidades que isso já tá mais consolidado, mas o Brasil é muito grande, né? E a gente sabe que tem lugares com estruturas enfim, equipes que ainda não têm esse entendimento. Então, é onde a gente fala muito de participar, fazer a educação, né? E aí, por isso que a gente não pode ter aquela postura do fiscal, né? Que tem que ser diferente, né? Senão a gente perde essas oportunidades. E, além disso, ver a questão de uma estrutura como um todo, né? A questão estrutural, se tem a disponibilização de lixeiras, se a caixa de Scarpac, se a caixa de Scarpac, se a caixa de Scarpac ela está numa altura adequada, se está no suporte adequado, se dentro da sala cirúrgica tem um processo de limpeza muito bem definido, se o foco cirúrgico ele está limpo, que se está tudo ok. Então, é importante a gente avaliar a questão da estrutural como um todo. Outra questão importante é que essa unidade ela tenha o programa de gerenciamento de tecnologia. O que é isso, né? O programa de gerenciamento de tecnologia entra, né, nesse programa todas as medidas preventivas e corretivas de todos os equipamentos e materiais que tem no centro cirúrgico. Então, é importante que o gestor tenha um mapeamento de todos os instrumentos, de todos os materiais que há no setor e de que forma ele gerencia essas tecnologias. Então, é importante também nós darmos uma olhada nesse item. Agora, partindo para a questão dos processos, quando a gente fala em relação a processo como um todo, a gente vem colocando a adequação desse setor. Muitas das vezes esse setor ele não tem uma boa estrutura, né? Porém, ele tem um fluxo bem desenhado, bem definido. Só que todos esses fluxos e esses processos, eles precisam estar evidenciados através de protocolos, através de POPs, através de fluxos, né, desenhados, para que todas as pessoas que frequentem aquele ambiente, ele consigam enxergar que há um processo bem definido e que precisa ser respeitado. Então, alguns itens geralmente a gente avalia, né, que são itens que também são itens que a acreditação ela tem avaliado, como, por exemplo, se a unidade ela possui o livro de registro das cirurgias realizadas. Esse item, para nós, controlador de infecção, ele é importante no que tange ao processo de investigação quando há uma infecção de sítio cirúrgico. Ele é importante no processo de rastreabilidade. Então, quando nós temos um desfecho de cirurgia que há uma infecção, tem como nós sabemos o dia, o horário, qual equipe cirúrgica, e se tem algum outro relato relacionado, né, àquele dia que aquele paciente ele fez aquela cirurgia. Então, é importante que essa unidade ela tenha esse registro dessas cirurgias que estão sendo realizadas na unidade. Outra questão que é importante é a questão do POP. Então, os protocolos operacionais padrão, eles são importantes em qualquer setor. Então, é importante que o centro cirúrgico tenha esses POPs, estejam disponíveis para a equipe e que esteja também no prazo de vigência. É uma das questões que nós vamos até o setor e nós vamos avaliar de forma que a equipe como um todo tenha um conhecimento do que fazer, quando fazer e como fazer. E muitas das vezes a gente encontra os profissionais que não são capacitados e que muitas das vezes fazem de forma inadequada. E eu queria te ouvir, Cíntia, o que você acha relacionado a isso?
Então, essa é a nossa grande dificuldade, né? Às vezes a gente acredita, né, que por eu ter já o POP descrito, ele já é o suficiente, né? Já seria o suficiente para a gente poder dizer que os processos estão sendo executados conforme o que está escrito lá nos nossos protocolos, nos nossos procedimentos operacionais padrão. Né? E às vezes a gente se depara com exatamente com o contrário, né? Então a gente tem lá na estrutura, tem documentos, os documentos estão descritos e estão elaborados e conforme legislação ou literatura vigente, eles estão. Mas eles estão implementados? Na grande maioria das vezes não estão. E aí é aquela também onde a gente tem que trabalhar com a educação, porque não basta ele estar descrito, ele tem que estar disseminado e a equipe tem que estar executando as suas tarefas, enfim, as suas atribuições de acordo com o que a gente definiu no setor. Então, às vezes a gente encontra muitos documentos muito bem elaborados, né, com nível muito bom, porém eles não estão no dia a dia sendo executados, porque ainda cada um ainda faz da sua maneira, não existe ainda a padronização. Eu acho que esse é um grande desafio, né, tanto do controle de infecção hospitalar, da gente também, às vezes, conseguir também disseminar os nossos documentos, né, e que ele chegue realmente a todos, né, a gente sabe que isso é uma grande dificuldade, como também os documentos da própria unidade, né, então eu acho que sim é importante, eu acho que sim ainda é um desafio, e eu acho que a gente, na grande maioria, na estrutura documental, a gente está ok, mas a gente ainda, quando a gente avalia o processo, a execução das atividades, de acordo com os protocolos ou com os POPs, a gente ainda não encontra uma conformidade que a gente gostaria de encontrar, né? Eu acho que isso é geral. Eu concordo com você. Agora, uma dica importante é que seria interessante que os serviços de controle de infecção hospitalar, no papel do controlador de infecção, as visitas, né, setoriais sejam feitas com alguém do núcleo de segurança do paciente, porque muitos dos itens normativos, né, nós, da CCH, nós também avaliamos, como, por exemplo, se na unidade há formulários de notificações de incidentes, e aí a gente está avaliando um pouco também a questão da qualidade processual do setor. Sim. A gente acaba que porque são áreas muito ligadas, né? Então, o controle de infecção caminha junto com segurança do paciente, né? E aí, realmente, a parceria ela é importante. E aí, a gente sabe também que existem núcleos de segurança do paciente que eles também realizam essas visitas técnicas, né? Só que, às vezes, com uma nomenclatura um pouco diferente, mas com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo que do controle de infecção. Então, sim, eu acho que vale a pena alinhar, né, e todos participarem. A gente sabe que nem sempre isso é viável, né, nem todas as instituições, mas eu acho que se der, eu acho que é um ganho, né, tanto para o controle de infecção quanto para a segurança do paciente. Agora, um outro item que geralmente a gente faz em vigilância de processo, que também está na visita técnica, é a questão das amotolias, se elas estão identificadas quanto ao período de validade, a questão do controle da temperatura e umidade das salas cirúrgicas, se a equipe tem treinamento permanente, ou seja, se há um cronograma de treinamento, se esse cronograma ele está sendo respeitado, se a equipe está sendo capacitada. Então, é um item também muito importante para nós, controladores de infecção, visualizar isso no setor. Se há treinamento, se esse treinamento há um cronograma anual e se esse treinamento está acontecendo periodicamente. Então, é importante nós também ter atenção relacionada a isso. E, para finalizar, nós também precisamos avaliar quais são os resultados que estão sendo mensurados nessa unidade. Então, será se no centro cirúrgico ele há indicador? Quais são o indicador elegível que o coordenador, ou o indicador, ou indicadores, né, elegíveis que o coordenador ele selecionou para fazer o monitoramento? Então, é importante que, quando se estabeleçam critérios e objetivos relacionados aos indicadores, que esses indicadores eles sejam trabalhados junto à equipe multiprofissional.
que esses indicadores estejam disponíveis para a equipe como um todo e para que todos saibam o que está sendo feito e o que está sendo monitorado naquele setor. Então, aqui, pessoal, nós vamos só colocar, né, demonstrar, fazer um breve demonstrativo para vocês, tá? Nós temos aqui, na verdade, né, um cabeçalho com números de itens avaliados, quais foram itens, o status, se está conforme, parcialmente conforme, não conforme, as observações e as recomendações. Numa segunda aba, nessa planilha de Excel, nós temos todas as fundamentações relacionadas, né, aos itens que têm que ser avaliados no centro cirúrgico. E nessa terceira aba, nós temos os indicadores. Nós colocamos alguns números aqui hipotéticos, que é uma forma de nós mensurarmos quais as adequações que essa unidade ela apresenta. Então, é importante nós darmos uma devolutiva para a unidade de qual grau de conformidade dentro daqueles critérios que foram avaliados, o que está adequado, o que está conforme, parcialmente conforme, não conforme, ou algum outro item que nós não conseguimos observar. E nós trabalhamos também com modelo de plano de ação. Aqui o modelo de plano de ação, nas recomendações, são todas as recomendações das não conformidades encontradas no setor, quais são as ações que devem ser feitas, quem vai ser o responsável por executar essas ações, quem é o responsável pela operacionalização. Por quê? Porque muitas das vezes, para quem precisa executar, nem sempre é o responsável por proporcionar a operacionalização da execução. Exemplo, ausência de lixeira da unidade. Quem vai fazer a execução vai ser o gestor da unidade, mas quem vai operacionalizar vai ser, muitas das vezes, o administrador. Então, a responsabilidade, muitas das vezes, de cada item, eles vão ser o quê? Compartilhado. Outro exemplo, encontrei a homotolia sem identificação. Muitas das vezes, os profissionais falam que não, ou não tem caneta, ou que não tem mecanismo de fazer a identificação. Então, o responsável pela execução vai ser o operacional, né? Ou o técnico de enfermagem, circulante de sala, o enfermeiro de sala. E o responsável pela operacionalização é quem? É o gestor. Então, é importante nós colocarmos essas responsabilidades compartilhadas. Qual é o custo dessa não conformidade para que ela possa ser adequada, o prazo inicial, o prazo final e qual o status do andamento. E aí, de tempos em tempos, nós vamos reavaliar essa visita técnica para que a gente possa fazer um acompanhamento de todas as não conformidades e adequações do setor. Cíntia, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? A gente está falando do plano de ação, né? Falando um pouquinho, então a gente usa mesmo o 5W2H, né? Que é o mais utilizado como plano de ação nas instituições. E aí eu acho que é importante, em relação ao plano de ação, é que ele fique sempre esquecido, né? A gente inicia ele, e aí depois, com o tempo, vão aparecendo outras demandas, surgindo outras questões, e a gente não consegue finalizá-lo, né? E a gente até perde, às vezes, né? E isso é importante, assim, a gente dá continuidade no plano de ação, né? E dar sequência. Então, eu acho que o plano de ação ele tem que ser revisto pelo menos mensalmente, né? E atualizado pelo menos mensalmente. E a gente esquece dele, né? Eu brinco assim, se deixar... É um ponto importante, porque geralmente nós fazemos a visita técnica, deixamos guardado e esquecemos de revisitar essas não conformidades. A gente sabe que algumas não conformidades encontradas, elas devem ser resolvidas a curto prazo, mas vai ter algumas outras não conformidades que o gestor ali não tem condições de resolver a curto prazo, que é uma questão relacionada à estrutura, ou uma mudança do lavabo, ou uma questão de aquisição, por exemplo, de lixeiras, equipamentos, né? De equipamentos, né? De materiais. De contratação, às vezes, de recurso humano, né? A gente sabe que existe exatamente o que você está falando, né? Então, assim,
E aí é importante, porque até a gente, como controle de infecção mesmo, a gente esquece, às vezes, né? Porque vão surgindo outros problemas, outras demandas, né? E aí a gente, às vezes, volta no ano seguinte e aí estão os mesmos problemas, né? E até aquilo que foi, às vezes, como você disse, né? Curto prazo ou de correção imediata, não foi feito. Uhum. Né? A gente sabe que o centro cirúrgico, embora a gente tenha evoluído muito como controle de infecção, o centro cirúrgico, centro de material esterilizado também. Por mais que a gente ainda hoje consiga visitá-los, essas unidades, com uma frequência maior, a gente sabe que é uma área que a gente ainda resiste. Né? Se tiver qualquer outra demanda, a gente vai fazer outra coisa para não ter que entrar, porque são setores que são setores à parte. Né? São fluxos à parte, com equipes à parte, né? Agora, uma questão importante também, que pode transformar a visita técnica em uma vigilância de processo, de forma que a gente cobre com uma periodicidade menor, né? Não espere 6 meses ou não aguarde um ano para retornar naquele setor. Sim. Então, a gente pode elencar as principais não conformidades para que a gente possa, de fato, acompanhar essas não conformidades relacionadas aos processos que podem ser corrigidos a curto prazo. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença da Cíntia. Foi um prazer estar com você, Cíntia, novamente. Gostaria também de agradecer a todos vocês. Nós vamos finalizar a aula por hoje. Nós vamos ter novas lives, novas aulas a ser agendadas. Então, acompanhem nas redes, né? Nos sigam no Instagram, no LinkedIn, no nosso perfil. Eu tenho um perfil, a Cíntia também tem um perfil, a Previse também tem um perfil. Então, nos sigam lá na rede, dá um joinha, curtam o vídeo bastante para nos auxiliar aí. E o que vocês precisar, estamos disponíveis. Isso aí, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela participação. E precisando, a gente está aqui disponível, né, Eric? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.